Nós vamos ler um texto hoje, muito conhecido. Talvez esse texto que nós iremos ler dê origem a Gálatas 1:8 que Paulo fala. Está no livro de Provérbios, no livro escrito por Salomão, mas Eclesiastes, capítulo 3, versículo 18 ao 21. Pedi a nossa irmã Dana para começar a ler. 18 ao 21. Disse eu no meu coração: isso é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los, e eles possam ver que são em si mesmo como os animais. Porque o que sucede ao filho dos homens, isto mesmo também se sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. O 21 diz: quem adverte que o fôlego do filho dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais descem para baixo da terra. Irmãos, eu queria, com base nessa expressão de Salomão, um homem que escreveu mais de 3.000 provérbios, um dos homens mais sábios da Bíblia. Mas a sabedoria de Salomão não foi suficiente para te garantir a salvação. A sabedoria de Salomão não fez com que ele se tornasse um servo do Senhor. Até um certo tempo ele continuou na direção de Deus, mas Salomão se desviou de maneira tal de Deus, que talvez seja um dos homens que fez mais deuses na sua nação, levantou mais estátuas, deus mortos. A Bíblia diz que Salomão levantou um deus para cada uma das suas concubinas. Logo, entendemos que ele levantou 700 deuses, porque ele tinha 300 mulheres oficiais e 700 concubinas. E isso levou a Salomão, apesar de um homem tão sábio, se afastar, perder a direção de Deus de maneira tal, que ele agora duvida da existência do céu. E ele diz que para o homem e o cavalo é a mesma coisa. Então faz um como o outro, é tudo igual. Salomão diz que o homem e o animal irracional é a mesma coisa. Tudo tem o mesmo direito, vão tudo para o mesmo lugar. E que ninguém prova que o espírito do homem sobe que o dos animais ali na terra. Aí me faz retroceder. Oh meu Deus, ou não é nem retroceder, pular para frente. Paulo, ao escrever o livro dos Gálatas 1:8, Paulo diz assim, a seguinte frase: irmãos, ainda que um anjo do céu, ou um de nós mesmos, anuncie outro evangelho, além do que já temos anunciado, que seja anátema. O que é que Paulo estava dizendo? Paulo estava dizendo o seguinte: olha, o que eu ensinei até agora é a verdade. Se porventura eu vim me desviar como Salomão se desviou, não acredite em mim, porque o que eu ensinei até agora é a verdade. Porque, irmão, sabedoria e conhecimento são coisas maravilhosas, mas sem obediência à palavra de Deus, anula todas as duas. Porque eu já falei em outros textos até escritos, a diferença entre sabedoria e conhecimento. Conhecimento se adquire nos bancos acadêmicos. Aí você adquire o conhecimento, aí você vai para nível 3, o primeiro curso nível 3, depois nível 4, nível 5, daí vai, PhD e etc. Isso é conhecimento. Você aprende nos bancos acadêmicos. Mas sabedoria é um dom de Deus. E para que serve sabedoria? A sabedoria é um instrumento que Deus dá para melhor usar o seu conhecimento. Isso não significa dizer que todo sábio terá a direção de Deus. Não. Deus deu a sabedoria a ele, mas o uso dessa sabedoria depende dele. Pois bem, Salomão foi considerado o homem mais sábio da Bíblia.
Mas essa sabedoria de Salomão não foi o suficiente para ele garantir a direção de Deus. Deus se indignou tanto contra Salomão que ia rasgando o reino dele, ia tomando o reino dele. A desgraça que até hoje persiste em Israel foi causada por Salomão. Salomão causou uma desgraça na sua nação sem precedente. Mas é verdade, isso é. Por causa de Salomão nasceu uma intriga de família que até hoje eu não sei, mas até a época de Jesus era persistente e ferrenha. A falta de sabedoria de Salomão e como ele se desviou fez com que Deus se indignasse contra ele e dissesse: olha, Salomão, eu não vou tomar o seu reino de você, não por causa de você, porque por você eu tomava. Eu não tenho um compromisso com você, Salomão. Mas eu só não vou tomar o reino de você por causa de seu pai Davi. Agora, no reinado de seu filho, eu vou tomar o reino. Eu vou rasgar. E então, olha o que é um homem sem direção, a consequência do pecado de Salomão. Assim como Davi teve a consequência do pecado, Salomão também teve. E aí estava Salomão. E quando Salomão morre, seu filho Jeroboão assume. Perdão, seu filho Roboão assume. E vem aquela história toda que o povo foram ao rei e pediram ao rei que se amaneirasse, porque Salomão, por causa da sua luxúria, tinha escravizado o reino de Israel. Salomão tinha tirado todo o ouro, tinha tirado toda a prata. Salomão não deixou o reino pobre. E o povo foi até o seu filho Roboão, onde assumiu o reinado. E ele, para se cumprir as escrituras, ele se aconselhou com os anciões de Israel. E os anciões de Israel ratificaram que era verdade, que o povo estava pobre. O povo não tinha mais condições de pagar mais impostos. Mas para se cumprir as escrituras, ele também foi se consultar com os jovens. E o jovem disse a ele que dissesse para o povo que o dedo mindinho dele era mais grosso do que o punho do seu pai, dizendo que ia endurecer ainda mais os impostos sobre Israel. Para se cumprir as escrituras, o povo se indignaram contra o filho de Salomão e disse que é que nós temos com a casa de Davi. E aí se dividiu o reino de Israel. Ficou 10 tribos com um cidadão por nome de Jeroboão e uma tribo e meia com Roboão, filho de Salomão. E aí compraram a terra, um lugar por nome de Megido, ou perdão, de um lugar por nome, me fugiu agora o nome, de Samar, perdão. Compraram a terra por nome de Samar, para criar a sua cidade, isso é as 10 tribos. E lá as 10 tribos foram e se estabeleceram naquela cidade. E a partir daí surgiu o nome samaritano, porque eles criaram uma cidade lá em Samar e começaram a chamar os samaritanos os samaritanos. Então, essa desobediência, essa cegueira espiritual, essa burrice de Salomão no final da sua vida, fez com uma desgraça a Israel, dividiu o reino para sempre. Até na época de Jesus era uma inimizade tão terrível que os filhos de Israel davam voltas quilométricas para não passar no meio dos seus irmãos. Porque apesar de muita gente ignorantemente falar dos samaritanos sem nenhum conhecimento teológico, os samaritanos eram formados por 10 tribos de Israel. É o reino do norte e reino do sul. Então havia, por que essa intriga ferrenha? Porque essa desgraça toda em Israel, que perdurou por mais de 500 anos, pelo pecado de Salomão. Então, irmão, vamos tomar cuidado. Sabedoria não nos leva até Deus. Conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, interpretar todos os versículos não é suficiência, não é regra de fé e conduta. O que nos aproxima de Deus não é o conhecimento que nós temos a seu respeito, mas é a obediência à sua palavra. Então há uma diferença muito grande entre você pode ter conhecimento e pode ter sabedoria, mas se ambos não for usados na direção de Deus, torna-se nula e para nada serve. Quer que adiantou todo o conhecimento de Salomão? O homem que escreveu mais de 3.000 provérbios, o homem que foi considerado excepcional pela rainha de Sabá, que dissera: olha, não me contaram nem a metade da sabedoria desse homem.
mas nada disso o garantiu a sua permanência na direção de Deus. Se desviou totalmente, não só se desviou, como levantou Deus estranho para que as suas mulheres estranhas viessem adorar. Primeiro passo, havia uma ordem de Israel para que os israelitas não tomassem mulheres estranhas. Salomão tomou 700 mulheres estranhas para si. Descumpriu todas as regras que a Bíblia dava para ele. Então, meu irmão, a sabedoria, se você é um homem sábio, isso não é pecado. Se você é um homem que tem muito conhecimento, maravilhoso. Mas junta a tua sabedoria, pega o teu conhecimento, que são as habilidades para usar melhor. A sua sabedoria, a sua habilidade para usar melhor o seu conhecimento, mas aplica isso na direção de Deus. Porque só conhecer a Bíblia, meu irmão, mas eu conheço a Bíblia, eu posso pregar a noite toda que não me saio dela. Você pode fazer tudo isso, mas se você não andar segundo a palavra de Deus, nada disso vai adiantar para você. Você pode ter todo o conhecimento do mundo, mas se for desobediente à palavra de Deus, você não está fazendo nada. Seu conhecimento é nulo. Não bom é obedecer a Deus. Não adianta você pegar a Bíblia e querer falar em hebraico, grego, latim. Não, não, não. Seja simples, sucinto. Pregue aquilo que Jesus te mandou falar. Não seja um Salomão da vida. Não se estribe na sua sabedoria, para que o Espírito de Deus não se afaste de você. Então, meu irmão, lembre-se, conhecimento é uma coisa, sabedoria é habilidade para usar os conhecimentos, e ambos, sem a direção de Deus, não leva a lugar nenhum.